cansado, vamos aqui concordar a oração do Tiago. Coloque a mão no seu coração e que você fechasse os seus olhos. Eu sinto aqui já a presença do Espírito Santo nesse ambiente. Eu tenho algo de Deus aqui, algo que Deus colocou no meu coração realmente para esses dias. Tudo aquilo que o Tiago orou aqui, meu coração queimando, tudo aquilo que Deus tem falado ao meu espírito, falado para esse tempo, para a minha vida, e aquilo que Deus falou comigo eu quero compartilhar com você. Coloque a sua vida agora diante dele. Nós repreendemos agora todo espírito de dispersão. Eu queria te pedir algo. Porque a palavra é quando Deus fala conosco. É quando Deus para falar com a sua igreja. Então que nesse momento você pudesse agora entrar em techuvá. Pastor, o que é techuvá? É uma palavra hebraica que significa conectado em Deus. Que você conecte agora o seu Wi-Fi espiritual somente com os céus agora. Que você entendesse que Deus vai te dar um princípio aqui hoje. Se você discernir isso no seu espírito, a sua vida nunca mais será a mesma. Pai, então nós repreendemos agora todo nível de principado. Todo nível de potestade que se levanta, meu Deus, contra esse ambiente agora. Nós amarramos agora em nome de Yeshua. Bata em retirada agora, Senhor. Que os céus do Senhor se abram sobre esse ambiente. Senhor, eu peço, Senhor, agora. Anjos, meu Deus, que ministram avivamentos. Anjos, meu Deus, que vão à frente na ordem de batalha. Que eles possam, Senhor, se posicionar agora sobre a igreja do Senhor nesse ambiente. Que toda mente cativa agora, que toda fortaleza seja agora quebrada. Oh, xarabagadaçoierebagadabagdai. Meu Deus, que toda fortaleza seja destruída agora. Nós declaramos, Espírito Santo, tu tens liberdade nesse ambiente. Senhor, que os corações sejam agora cativos à voz de Yeshua. Repacanabababachê. Você que ora em línguas, ore em línguas. Há uma atmosfera de avivamento sobre este lugar. Há uma atmosfera. Deus está liberando hoje um novo ciclo sobre os jovens dessa igreja. Vem movendo Espírito Santo sobre esse ambiente. Oh, Espírito Santo, que trouxe o avivamento na rua Azusa. Espírito Santo, que trouxe o avivamento na Alemanha. Espírito Santo, que trouxe o avivamento na Argentina. Oh, xarabababachê, é o mesmo Espírito que nós clamamos sobre esse ambiente. Rebababachê. Aleluia. Tu és o Deus eterno, digno, Senhor, de toda a glória, de todo ambiente. Santo, santo é o Senhor. Rendemos graças a Ti, louvores e adoração. O Senhor habita no meio dos Teus louvores, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Quem está comigo aqui, diga amém. Abra sua Bíblia para nós termos aqui um texto base. Lucas, capítulo 24, verso 49. Evangelista Lucas. Aleluia, Espírito Santo. Amados, tenha atenção aqui hoje no que vai ser liberado aqui. Estou falando isso de começo e às vezes a liderança do apóstolo que está aqui vai entender o que vai ser liberado aqui. Depois vai falar, realmente nós temos que ter atenção com essa palavra. Porque essa palavra não é para hoje. Está alguém entendendo? Ela não é para hoje. Mas é algo que vai ser fundamentado no seu coração para amanhã. Fala para quem está do seu lado. Fala para quem está do seu lado. A palavra de hoje é para amanhã.
Lucas 24, 49, a palavra do Senhor nos diz assim: eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Permanecei, pois, em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Espírito Santo, fale aqui, Senhor. Tu tens liberdade nesse lugar. Que todo lado humano diminua aqui nessa manhã e que a tua glória cresça. Que o Senhor seja louvado e adorado. Exaltado seja o teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se assentar. Os amados aqui estão comigo, aqui da esquerda. Posso ouvir um amém aqui? Glória a Deus. A igreja tem um lema, ou até um tema, né? Se você quiser assim. Monte Sião, igreja de Atos, além do tempo. Mas existe uma base que nós pregamos e falamos: crescer e fazer crescer. Fala para quem está do seu lado: crescer e fazer crescer. O que Deus tem ministrado no meu coração esses dias, existe algo poderoso na vida de um homem de Deus e de uma mulher de Deus. Eu estou aqui diante de uma geração de jovens, e às vezes até o mais velho aqui, porque a promessa do Senhor diz que quando o Espírito Santo vem, até os velhos voltam a ter sonhos. Então até aquele que está mais velho volta a sonhar com aquilo que Deus tem para ele. Mas muito mais do que fazer o que Deus tem colocado no meu coração, é permanecer. Fazer muita gente faz. Quantas pessoas eu já vi fazer, às vezes até mesmo na sua célula. Quantas pessoas lá na sua equipe você viu fazer? Você viu conduzir o trabalho, o serviço. Às vezes quando tinha encontro, era o discípulo que mais levava vida. Às vezes era o discípulo que mais honrava o seu líder, o seu pastor. Mas por um tempo, aquela pessoa não permaneceu. Quem está comigo aqui? Muito mais do que fazer é permanecer. Teve um dia que um tio da minha esposa, ele me falou uma palavra meio me afrontando. Ele, pela sua perseguição religiosa, ele não é muito fã do Ministério Monte Sião, né, do ministério a qual nós fazemos parte. Eu sei que essa perseguição, ela não é normal, porque nós somos uma igreja profética. Eu estou para te falar que poucas igrejas hoje, nesse dia que se diz hoje, estão fazendo acampamento. Por que essa igreja está fazendo? Porque ela tem uma visão profética. Ela não perde a sua visão, ela não perde o discernimento que Deus nos entregou. E esse tio da minha esposa, ele disse: muito mais do que começar bem, é terminar bem. Porque tem pessoas que começam bem e terminam que jeito? Mal. Então deixa eu te dar uma palavra hoje. Não importa o seu começo, irmão. Você não ouviu? Não importa o seu começo. Porque muitas pessoas começam bem, começam abrindo uma célula, começam fazendo discípulos, começam a crescer e fazer crescer, mas no meio da caminhada ele não permanece. Agora vamos para a palavra do Senhor. Jesus, ele fala para os seus discípulos: permanecei em Jerusalém, até que do alto seja revestido com a promessa do Pai. Eu quero te dizer que o Pai tem uma promessa na sua vida. Existe uma promessa individual de Deus na sua vida. A palavra do Senhor vem nos dizer, em Jeremias 1, que
Você é escolhido desde o ventre da sua mãe. Deus já te apontou para um propósito. Deus já te escolheu para um propósito dele. Mas muitas vezes nós começamos a entrar nesse propósito. O propósito de conversão, o propósito de aproximar dele. E começar a entender tudo aquilo que Deus projetou e sonhou ao nosso respeito. Mas existia uma palavra para que a promessa se cumprisse. E nessa manhã eu pergunto, quem quer ver a promessa de Deus se cumprir? Mas Jesus disse, permanecei. Tem que permanecer. Vocês têm que estar em Jerusalém. Eu não sei se você sabe, mas Jerusalém é a cidade do grande rei. Jerusalém é uma palavra tão profética, um nome tão profético, que até no céu, a cidade que nós vamos morar se chama a Nova Jerusalém, que é revestida de ouro, que é firmada, que já sofreram muitas guerras, mas Salmo 125 diz que Jerusalém são como os montes de Sião, porque há uma palavra até sobre essa igreja. Nós somos como os montes de Sião, nós nunca vamos se abalar, porque nós estamos firmes na promessa do nosso Deus, que tem uma promessa sobre essa igreja. E eu vim aqui hoje consolidar essa palavra sobre esse ministério. Será o melhor tempo desse ministério, porque nós estamos em Shemitah, é o ano da libertação, é o ano da restituição. Então se prepare, quem permaneceu vai viver o melhor tempo da sua vida e da sua história. Jesus dá uma ordem e um princípio: permanece em Jerusalém, para que a promessa do Pai se cumpra. Em Atos 1, o mesmo Lucas, o médico, vai falar: Teófilo, eu fiz o primeiro tratado e deixa eu te dizer algo. Quando Jesus foi elevado aos céus por 2 anjos, Jesus mesmo disse: ficai aqui em Jerusalém, porque vai vir a promessa do Pai. Foi a última palavra dele. E estava ali cerca de 500 discípulos. Quantos discípulos? 500. Quantos discípulos? 500. E ele falou: permanecei onde? Em Jerusalém, para que venha a promessa. Qual que era a promessa do Pai? Opa, tem alguém no espírito. Qual que era a promessa do Pai? Não, mais alto. Qual que era a promessa do Pai? Tiago, mas agora eu te faço uma pergunta. Quando eles receberam o Espírito Santo, o que os apóstolos começaram a ministrar? Prodígios, sinais, cura, maravilhas e milagres. Mas vamos lá para Lucas 10. Quando Jesus envia 70 discípulos, de 2 a 2, Jotinha. Mas aqueles discípulos voltam dizendo o quê? Senhor, expulsamos no teu nome. Senhor, curamos no teu nome. No teu nome o morto é ressuscitado. No teu nome o cego volta a enxergar. No teu nome já havia e já acontecia o quê? Milagres. Pega essa aqui. Tem hora, amados, que nós já achamos que nós já vivemos a plenitude. O que é plenitude? Totalidade da promessa de Deus. A gente acha que a gente já viveu tudo. E quando a gente acha que a gente já viveu tudo, a gente não quer o quê? Permanecer. Tem alguém entendendo? Alguém pegou no espírito? Porque a gente acha que a gente já ficou grande. A gente pensa, fala, agora eu já vivi tudo, eu já estou pronto. Deus, Ele quer te entregar a totalidade que Ele tem para a sua vida. Ele quer te dar a totalidade da promessa que Ele fez para a sua vida. Era 500 discípulos, no 9º dia um pouco já foi embora. No 8º dia, no 7º dia. Foram 10 dias ali esperando, sabe quantas pessoas ficou? Aproximadamente 120, porque são poucos que permanecem. Mas os poucos que permanecem, a Bíblia diz que estavam todos eles reunidos no mesmo lugar. Onde eles estavam?
reunidos, permanecendo reunidos onde Jesus tinha dado uma ordem. Estavam todos reunidos no mesmo lugar, mas de repente veio do céu um som veemente e impetuoso. Porque quando a gente permanece, o Espírito Santo sopra o nosso ministério. Quem quer que seu ministério cresça? Permaneça. A nossa maior guerra é para o diabo tirar de onde Deus nos plantou. Tem alguém entendendo aqui? O diabo vai tentar te tirar desse ministério. O diabo vai tentar te tirar da sua equipe. Para de ficar mudando de equipe. Eu tenho até dificuldade de receber gente de outra igreja. Chega gente de outra igreja no meu ministério, eu não dou papo. Chega pessoa, gente de outra igreja lá na igreja, eu já fico meio assim. Esses dias chegou uma irmã lá: pastor, Deus mandou vir para essa igreja. Eu falei: você tem certeza disso? Agora detalhe, irmão, empresária, faz joia, Tiago. Pessoa que tem dinheiro, ali os irmãos conhecem ela. Ela chegou, Natanael, pedindo: eu quero. Eu falei: não, eu não posso te receber. Tem 10 anos que você está em outra igreja, você nasceu lá. Ela: mas meu marido nunca pisou lá. Eu falei: mas eu não posso te receber. Ela: não, mas Deus mandou ficar aqui. Eu falei: então eu vou orar. Se Deus falar, se Deus ministrar, se Deus der um sinal, é quem sou eu para ir contra o que Deus o quê? Falou. Aí ela estava lá no salão dela, chegou uma senhora e deu o endereço para ela. Falou: Deus mandou você ir nessa igreja, José Avelino 677. Qual é o endereço da igreja? Aí ela chegou lá: mas a senhora não está aqui na igreja. Descreveu ela, falei: também nunca vi. Aí ela falou: falei, então tem outra coisa. Se o seu pastor te abençoar de coração, aí eu vou até concordar, porque eu tenho dificuldade até de te receber. Porque Deus não quer que a gente muda de lugar, Ele quer que a gente permaneça. Alguém entendendo? Irmão, tem que falar o que Deus manda. E o pastor dela falou: filha, eu sinto em paz, porque eu creio que Deus tem um plano na vida de sua esposa. Era uma igreja tradicional. E para a glória de Deus ela veio para a igreja. E para a glória de Deus o marido dela agora está vindo para a igreja. Agora, pode aplaudir o Senhor. Por que eu estou te falando isso? Os líderes que estão me ouvindo aqui, para de receber gente de outra equipe. Eu não sou o pastor da igreja, mas eu sou um pastor ungido aqui no ministério. E às vezes o apóstolo fala por dificuldade, mas eu como profeta eu falo. É porque ele fica apertado. É os filhos, né? É igual eu lá na igreja, eu tenho que levar o bispo para ir lá falar. Aí ele vem da doutrina apostólica e pronto. Aí foi ele que falou. Cadê os líderes de célula aqui? Levanta a mão. Não, levanta mais. Você está com medo, irmão, de tomar a profecia? Está com medo de Jesus te entregar? Você sabe o que Jesus falou? Marcos 10:2. Ele disse: a seara é grande. O que é grande? O que você está querendo, discípulo do outro? O que você está querendo, discípulo do outro? Porque qual que é a palavra aqui? Vamos lá, irmão. Qual que é a palavra base aqui hoje? Ó, só a Maria Carol, gente, me ajuda. Qual que é a palavra aqui hoje? Então permaneça onde Deus te plantou. Porque é lá que Deus tem uma promessa. Se Deus quiser te tirar de lá, era outra equipe que tinha te levado para o encontro, era outro líder que tinha te chamado, mas Deus enviou alguém que vai ser aquele que vai mudar a sua história. Nós temos que aprender a permanecer. Eu já tive 4 líderes na minha vida.
4. Pastor, o senhor largou os 4? Não, todos os 4 me enviou. A gente tem que aprender a ter uma fidelidade. O seu líder é alguém, é o Jerusalém de Deus que Ele colocou na sua vida. É alguém que vai te ajudar a promessa se cumprir. Deixa eu te dizer um negócio aqui hoje. Nós somos flecha. Você nunca vai ver uma flecha voar sozinho. Nós precisamos de um arco para nos projetar. Quem que é o seu arco, pastor? Meu arco chama apóstolo Anselmo Valadão e apóstola Di. É eles que me lançam, é eles que me projetam. E eu estou aqui como flecha polida na mão do meu apóstolo. Pode me enviar, porque eu quero alcançar as cidades, eu quero alcançar as nações. Então deixa o seu líder te enviar, deixa o seu pastor te enviar. Permaneça com ele. Fala, eu estou aqui, eu estou passando guerra, tem coisa que eu não concordo, mas eu quero te dizer que Jesus não nos chamou para concordar. Jesus nos chamou para estar no mesmo espírito, no espírito da unidade. Você vai pegar a revelação agora. Quando Jesus envia os 70 curava, os 70 fazia milagre, os 70 já ressuscitava morto. Pastor, então por que o Espírito Santo veio? Rabacatabalachê. Pega esse. Quem está me ouvindo? Paulo depois vai revelar o que o Espírito Santo veio. Ele fala assim, que nós estejamos unidos pelo vínculo do Espírito. Você sabe por que o Espírito Santo veio? Trazer a unidade da igreja. Alguém entendendo? Todas as vezes, irmãos, que eu e você está rebelde, todas as vezes que a gente não quer permanecer, a gente está debaixo de uma visitação maligna. E quando a gente sai do encontro, cheio do Espírito Santo, a gente chama nosso líder. A gente chora, a gente abraça. Ontem eu estava vendo um vídeo aqui, eu sou Monte Sião, então beleza, você fez. Eu quero ver você permanecer. Eu quero ver se daqui 10 anos eu estou aqui pregando com cabeça, às vezes com o cabelo branco te vendo aqui. Oh, permaneceu. Está aqui. E eu vendo a promessa de Deus se cumprir. Eu falo aqui para os amados 12 do apóstolo, Deus nos chamou para permanecer. E eu não estou falando que nós estamos isentos de guerra, eu não estou falando nem que eu estou isento de guerra, mas todo dia eu chego diante de Deus. Deus, guarda o meu coração das visitações do diabo, guarda o meu coração das visitações do inimigo, que eu possa permanecer e viver a tua promessa, que eu possa ser aquele como Josué e Caleb. Eu estou aqui e eu posso também, eu quero a minha parte, e a minha parte é maior, porque eu entrei na guerra, eu não afastei na guerra. Quem é sensível sente, irmão, estou chorando aqui. Judas não permaneceu, ele não quis permanecer, até fez. Judas era um que, igreja? Apóstolo. Então todo apóstolo tem atitudes o quê? Apostólicas. Você acha que Judas não curava? Ele tinha unção, irmão. Jesus deu autoridade a ele, mas ele não permaneceu. Agora pega essa. E a Bíblia diz que lá na Nova Jerusalém tem 12 portas. O dia que você chegar no céu, você vai lembrar dessa palavra. Tem 12 portas na cidade santa, mas lá diz que no nome dessas 12 portas está o nome dos 12 apóstolos, mas o nome de Judas não está, porque quem permanece não faz história. Quem não permanece não deixa o nome escrito na história. Você quer deixar seu nome escrito na história? Permanece, porque tem gente que saiu desse ministério, se nós falar nome aqui, você nem lembra. Alguém entendeu?
Você nem lembra. Agora tem gente, o nome dele está escrito na história. Mas eu brinco lá na igreja, falo, amado, quando é construir a chácara, eu quero levantar um memorial. Para quê? Eu falei, Deus vai mover 100 pessoas. E essas 100 pessoas vai ter o escrito lá na chácara. Eu tenho essa visão espiritual. Às vezes Jesus não voltar, vai estar o Samuel, meus outros filhos, os filhos dos irmãos estão lá conduzindo o avivamento. Amém. Mas vai estar lá o nome de quem construiu aquela história. Às vezes aqui um dia vai estar o nome dos pastores que fizeram parte do avivamento. Nós seremos lembrados, porque quem não permanece não deixa o nome escrito na história. Judas fez. Você já pensou? Às vezes eu fico pensando na confusão de Jesus, disse o Sérgio. Jesus orou a noite inteira para escolher quantos? 12. Quantos? 12. No meio de uma multidão. Aí você imagina na hora que ele chega para escolher os 12, Pedro e o do lado. Ah, mas e eu? Estou aqui acompanhando Jesus desde o começo do ministério. Bartolomeu, João, Tiago. E quando escolhe os 12, a multidão fica pensando. O problema que Jesus teve naquele dia. Às vezes é assim na nossa equipe, né? Ao que você levanta, então deixa eu te falar um negócio. O dia que seu líder levantar alguém em 12, não seja Coré, Birã e Datã. Às vezes você nem sabe quem que é Coré, Birã e Datã, né, irmão? Coré, Birã e Datã é que levantaram contra o ministério de Moisés. Falou, Deus também fala conosco. E Deus falou, não, com Moisés eu falo face a face. E abriu um buraco e engoliu todo mundo. Porque muitas vezes nós estamos levantando contra a escolha de Deus. Ah, será que o Mateus e a Dani eram de Deus? Ah, irmão, você está duvidando com a aposta de Deus? Deixa eu te falar um negócio. Essa semana eu vivi essas guerras de novo. Estava contando para o Thiago, eu estava lá no Shabat. Uma presença de Deus na igreja, de repente chega o discípulo. Estão tentando arrombar sua casa lá. Está lá quebrando a porta, chutando a porta. A pastora está desesperada. Eu falei, vai lá que eu não vou parar aqui. Eu falei, o que você está falando aqui comigo? Já era para você ter ido, chamado a polícia. O que eu vou fazer? E na hora o Espírito Santo falou comigo. É o diabo. Escutou? Era quem? Aí chega os dois que eu enviei. Os dois bravos da igreja. Pastor do céu, nós saímos daqui arrepiando. Chegou lá na arrepiando, cabelo da cabeça. Aquilo é espiritual, pastor. Falei, vocês acham que ser pastor é fácil? Vocês acham que é só o título? Acha que ser bispo é fácil? Vai orar por ele, vai orar pela casa dele. E às vezes ele fica só no dedo. Ah, olha aqui, não, irmão, ora por ele. Se você está passando guerra para permanecer, imagina nós que é pastor. Você acha que o alvo do diabo é a igreja? Nunca foi. O alvo do diabo é líder. O alvo do diabo é pastor. Derrubou o pastor, dispersou as ovelhas, foi o que Jesus falou. Feriu o pastor, as ovelhas dispersarão. Então você tem que orar pelo seu pastor. E eu quero aqui dar hoje uma responsabilidade para essa igreja. De um apóstolo Samuel falou assim para mim. Escuta essa. Para mim te transferir aqui agora uma responsabilidade. Quem está me ouvindo, diga amém. Os da esquerda aqui que está me ouvindo, diga amém. O apóstolo Samuel falou para mim assim, eu só deixo o apóstolo Renê se um dia desviar. Falei, aí é complicado, né, apóstolo? E detalhe, Flávio, se ele desviar, a culpa é minha. Por quê? Porque eu não orei. Eu não guardei. Então muitas vezes os pastores estão passando guerra porque a igreja não ora para os pastores. Eu não vou nem pedir para levantar a mão quem ora por mim.
Não precisa nem levantar, não quer nem saber. Jesus sabe. Então, se a água para o profeta é galardão de profeta, imagina uma oração na direção da minha casa. Deus guarda ele, esteja com ele. Então, eu quero te dizer que qualquer pastor que vai lá aqui, a responsabilidade é sua. Que isso, pastor? Sim. Sabe quem protege a igreja? Quem serve? Pastor. O pastor. Quem protege a igreja? Não, você está com medo de falar? Quem protege a igreja? Mas como assim, pastor? A unção que Deus dá para um bispo, para um pastor, para um apóstolo, é a unção de proteção. Porque é isso que o pastor dá para as ovelhas. A nossa unção protege o rebanho. Mas agora você sabe quem protege o pastor? Isso. Espírito Santo. Quem protege o pastor? Agora, que jeito que uma ovelha vai proteger o pastor? Vou te falar aqui, que dia que você levantou um jejum pela casa do seu pastor? Esses dias está ali os irmãos da intercessão. O que eu mais falei lá em Monte Carmelo? É para orar pela vida do apóstolo Anselmo, do apóstolo Edri, 24 horas. Toda hora que vocês orar, é para ter oração na direção deles. Ânimo, alegria, visão profética. O entendimento deles seja aberto. Todo dia, que essa era a nossa responsabilidade. Como igreja, como ovelha. Quem é a ovelha do apóstolo Anselmo? Então você tem que orar por ele. Você tem que abençoar a vida dele. Você tem que abençoar a vida dos pastores desse ministério, os 12 desse ministério. Ah, porque eu não concordo do jeito que a Maria Carol Rodolfo está conduzindo a base jovem, então vai orar por eles. Eu já te dou uma resposta que se ele estiver errado, Deus vai ouvir a sua intercessão. Mas se não, nada mudar, eu quero te dizer que é você que está extremamente errado. Eu discordo, Deus não pula hierarquia. Deus vai falar o que está errado para o discípulo. Vocês acham nisso, irmão? Quem levantou a hierarquia? Você está com medo de falar que é Deus? O que está acontecendo? Você está com culpa no cartório do céu? Porque quando a gente está com culpa, já viu que não julgo. Mas por quê? Você está com medo porque você tem algo na reta. Só vai escrever seu nome quem permanece. Agora minha pergunta é essa, Dara, se eu voltar daqui 10 anos, você vai estar aqui? Vai ser como alguém referência? Irmãos, deixa eu falar um negócio com vocês. Tem 12 anos que eu estou no ministério. Deus me conserva até a volta de Jesus. Quem que eu pedi para me conservar? O Senhor. Porque quem nos coloca de pé? O Senhor. 1 Coríntios 10, 12, Paulo deu um conselho. Aquele que está de pé, cuide. Deixa eu te falar um negócio. O alvo do diabo é os outros agora. Quando as igrejas de fora começou a fechar, os pastores começaram a sair, foi saindo. Eu liguei para o pastor Charles, falei, pastor, deixa eu te pedir uma oração. Ora por mim. Por quê, pastor? O senhor nunca me pediu oração? Falei, não, o próximo da fila é eu. Irmão, foi o ano de maior guerra dentro da igreja. Deus usou o Tiago para falar comigo lá em Porto Seguro, no altar da nação. Flecha. Eu era o próximo. E eu tive que segurar a corda. Eu falei, meu Deus do céu. Porque nós somos alma. E muitas vezes Salomão deu um conselho. De tudo que você deve guardar, guarde o teu coração. E o coração não é esse órgão carnal. Esse aí já está guardado. Tem uma caixa tórax aí, protegendo tudo. O coração que Salomão está falando é o coração sentimental, é as nossas emoções. Porque quem é movido pelas emoções não permanece. Não, você não entendeu. Se eu pular aqui, dá microfonia ou não? Hã? Nossa, eu estou custando aguentar aqui, irmão. Isso, meu querido. Agora eu gostei. Estava muito presa ali. Ah, bem.
Quem está comigo aqui? Quem é movido pelas emoções não permanece. Você não entendeu? Quem é movido pelas emoções não permanece. Eu estou triste com o bispo. Eu não vou ficar mais. Não vai fazer história. Qualquer um de nós aqui, irmão, que é 12, que é pastor, que é líder, e às vezes até você que é discípulo, você passou algumas tristezas e permaneceu. E eu quero te aplaudir. Quem pode aplaudir quem permaneceu? Você está fazendo história? Ah, pastor, eu não estou fazendo história. Está sim, o seu nome está na inscrição desse acampamento. Você fez história. Quem veio no acampamento de 2022, está lá o seu nome, Mateus Felipe, está escrito lá. 2021 está lá, mas agora Mateus tem que estar escrito em 2030, em 2040, em 2050, até a volta de Jesus. Nós temos que permanecer. Eu não gostei porque meu líder me desprezou. Sentimento, não guardou seu coração. Porque tem hora, irmão, um dia eu recebi uma palavra do bispo Sérgio. Essa foi forte, o bispo. Foi. Estava passando uma crise emocional dentro de mim nesse período. E o diabo colocou no meu coração que o apóstolo me amava. Ah, pastor, eu senti isso com o meu líder. Tá vendo? É a mesma visitação. Falei, não me ama, já entendi, eu sou o pato preto do negócio, nasci branco, mas no meio do negócio eu sou o patinho feio dos pastores. Aí vem muitas coisas, né? Não tem faculdade, não tem aquilo, não tem aquilo outro. Aí o diabo começa, o meu líder não gosta de mim porque eu não tenho dinheiro. Meu líder não gosta de mim porque eu não posso oferecer. Aí a pessoa não guarda onde? O coração dela. Aí eu liguei pro bispo, nós na conversa informal, ele virou para mim e falou: o apóstolo te ama, rapaz. Já falou para mim o amor que ele tem pela sua vida, carinho, admiração. Falei, mas por que ele fez isso? Ele foi e me deu uma palavra, cara. Essa é forte, eu vou despejar aqui. Ele não falou que ele fez isso, mas ele falou, você lembra lá do povo de Israel no Egito? Quem lembra do povo de Israel no Egito? A Bíblia diz que Deus endureceu o coração de alguém no Egito. De quem? Não era Faraó que tinha um coração duro. Você vê as pessoas pregar e Faraó endureceu o coração. Não, Deus endureceu o coração. Desde a primeira praga ele falava, não, pode ir. Da quarta para frente, que na hora que os magos não deu conta de imitar, ele, não, essa aí, pode ir, você está liberado. Mas ele liberava e depois Deus ia lá e endurecia, falava, eu tenho que mostrar ainda meu poder. Então tem hora que Deus vai endurecer o coração do seu líder. Só o irmão entendeu, ai. Porque, irmãos, nós precisamos de tratamento. A gente quer ser alguém que vai ser relevante. Você quer alguém que vai escrever seu nome na história, mas não quer o tratamento. Só vive a promessa quem passa pelo processo. Processo de esperar. A Bíblia vai dizer que Moisés sobe para o monte orar quantos dias? 40. E de repente, no meio desses 40, mas a Bíblia diz que teve um discípulo que ficou onde? No pé do monte. Qual era o nome dele? Josué. Então Josué o que? Permaneceu. Pega a revelação, olha aqui, nós estamos mandando a Bíblia. Josué o que? Permaneceu onde? No pé do monte. E de repente o povo fala, vamos levantar outro profeta para nós, que Moisés morreu. E eles levantou um bezerro de ouro. Mas Josué estava onde? Permanecendo onde o líder pediu para permanecer. Aí quando ele está lá no monte, Deus fala, Moisés, você não vai entrar com esse povo.
Porque agora eu já escolhi seu sucessor. Quem que era o sucessor? Quem permaneceu. Quem permanece tem direito à unção. Quem permanece tem direito à conquista. Quem permanece tem direito ao legado e o manto. E eu quero te dizer que todas as vezes que você vê alguém que não permaneceu, fica atento, porque a unção dele, o manto que era dele, não foi com ele, porque o manto é do ministério e o manto está aí. E eu quero te dizer que eu estou aqui, Senhor. Pode dar porção dobrada na minha vida, pode dar porção triplicada na minha vida, pode dar porção, Senhor. Então nós temos que discernir isso. Só vai ser escolhido por Deus quem? Vou lá, igreja, está entendendo? Só vai ser escolhido por Deus quem? Só vai ser escolhido por Deus quem? Vamos lá. Eliseu chega para Elias. Elias, eu quero te pedir uma coisa. Pede, Eliseu. Eu quero porção dobrada. Essa você sabe, já pegou a revelação, já entendeu. Beleza. Só tem que permanecer. Bom, deixa eu te falar um negócio. Eu estava vendo as fotos do apóstolo, o apóstolo tinha cabelo preto quando eu entrei na igreja. Ele está ficando de idade. Mas tá. Você acha que nós temos que hoje, nós temos seu filho da alegria? Cadê os 12 dele? Filho da alegria. Cadê os discípulos do apóstolo Anselmo? Filho da alegria. Então agora eu vou te dar uma palavra que alegra o coração do apóstolo. Isso alegra. Pastor, o que alegra o coração do apóstolo quando ele vê uma multidão, irmão? Ver o rosto do apóstolo no culto de milhares. Ele fica rindo, ele não é nem bravo. Naquele momento você pode chegar, pedir encontro sozinho. O que você quiser, eu estou te dando a dica. Ali é a hora. Porque está rindo, canta, eu estou feliz, muito obrigado, meus discípulos. Estou te dando palavra de sabedoria aqui. Provérbios 3,16. Chega no apóstolo depois do culto humilhado. Sabedoria. Então nós temos que trazer alegria para ele. Alegria da multidão. Ele já jejuou, ele já orou, ele já pelejou, ele já gastou a vida dele. E ele vai viver muitos e muitos anos. Eu quero te dizer que o apóstolo vai estar com 100 anos, lúcido, pegando a palavra. Em nome de Jesus é isso que nós abençoamos a vida dele. Mas que chegue esse tempo agora de quê? De alegria. E que a gente esteja aqui enquanto ele está no monte, na presença, nós estamos no pé do monte esperando o líder descer. E quando o líder desce, ele desce com os comandos de Deus, ele desce com a presença de Deus. Você acha que eu nunca quis sair do ministério? Você acha que eu nunca fui flechado? Muitas vezes. O bispo sabe disso. Mas porque o diabo não queria que o meu nome fosse escrito onde? Na história. Aí quando o Tiago vem abrir aqui, hoje o pastor está ali fazendo 2 histórias em 2 cidades, né? E eu era assim com a mente pequena, né? A minha mente era Romaria, 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 nós vai ganhar isso aqui, nós vai ganhar isso aqui. Aí de repente Deus me manda para Monte Carmelo, a primeira reunião minha depois com o apóstolo, ele fala assim, e aí, que tamanho é o Flávio? Eu falei, o Flávio é tamanho de Monte Carmelo? Ele, não, rapaz. Monte Carmelo é pequeno de você não está vendo o que Deus tem para a sua vida. Aí depois Deus usa um dia lá, uma palavra profética na minha direção, falando assim, eu estou vendo Deus te entregando as nações. E depois eu fui discernir o que é as nações, né? Às vezes Deus fala com a gente de nação e a gente é verdade, Deus vai me entregar a Europa, Deus vai me entregar o continente africano. Não, glória a Deus, às vezes você vai lá fazer missão, mas as nações também na Bíblia são as cidades. Aí está tudo precisando de uma igreja ali, uma igreja aqui, mas não tem alguém que abra o entendimento, que abra a visão profética e fala, Senhor, está aqui, eu sou um homem de aliança. Tem alguém um homem de aliança aqui hoje? E a Bíblia diz que Eliseu permaneceu com Elias. E um dia Elias sobe e a capa cai.
A capa significa unção. Quem permanece vai ter unção. Deus está te chamando para permanecer. Que dia que eu falei que essa palavra era para que dia? Para amanhã. Porque você não vai ser isento de guerra. Você não vai ser isento de guerra. Tem dia que você não vai gostar do que o seu líder falou na reunião de 12. Tem dia que você não vai gostar que o jeito que seu líder dividiu as palavras do encontro. Mas eu não estou aqui, irmão, para aparecer ou você está. Eu estou aqui só para permanecer na presença de Deus. Amém. E eu creio em negócio. Quem cumpre a promessa? Hein? Deus cumpre a promessa. Você sabe o que a Bíblia diz? Agindo Deus, quem? Aí um dia eu estou lá contando a história do Shabat. Acabou o Shabat, fui para casa, levei a equipe de intercessão. Chegou lá, nós vimos mundo espiritual. Vou nem falar isso aqui, né? São os jovens, depois tudo já fica vendo também, né? Aí não vê nada e fala que está vendo. É complicado, né? Mas nós, na maturidade que a gente tem, nós vimos uma guerra. Levei quase 10 intercessores para minha casa, fomos ungindo, orando, fazendo batalha espiritual, até que a glória de Deus entrou na minha casa. Tem alguns aqui que estavam lá. Aí clareou tudo, foi tudo como se tivesse uma nuvem negra. E quando eu estava na casa do Tiago, na viração do dia, na hora que ele começou o jejum dele, Deus me pediu um jejum pela minha casa. Olha para você ver. Olha que eu entrei no carro, Tiago. Falei, Deus, estou aqui consagrando esse jejum de 24 horas pela minha casa e pela minha família. Deus me pediu na hora e eu entrei nesse jejum. Fomos lá, fizemos essa batalha espiritual. E essa semana aconteceu uma coisa que aconteceu no começo do meu ministério. Quando a gente casou, eu mais a pastora Jéssica, fica aqui o abraço dela. Ela viria hoje, mas desanimou porque deitou muito cedo ontem e a gente teve que sair bem cedinho de lá. Falei, tá, na benção, flor, né? Só me abençoa aqui para mim. No começo do nosso ministério, ela estava lá tomando banho, de repente eu vejo ela chorar dentro do banheiro. Quem está me ouvindo? Isso aqui é de batalha espiritual, irmão. Porque quando a batalha espiritual está visível, ainda vai. Agora você vai ver o que eu vou falar depois. E ela chorando, eu falei, o que foi, Flor? Ela, por que você está batendo na porta? Chorando, Thiago. Eu falei, não bati na porta não, você está chutando a porta, eu te grito, você não fala nada, você está me assustando. E eu arrepiei tudo na hora. Aí naquele dia foi uma pessoa jantar lá em casa, era o segundo dia de casamento ali. Vem uma criancinha, fala, passou lá o bicho na janela, e a menina começa a chorar e não arrepia tudo. Aí no outro dia, a pastora está lá tomando banho de novo e de repente ela dá uns gritos. Eu chego lá, ela, por que você está fazendo isso comigo? Eu falei, eu não estou fazendo nada não, você está chutando a porta. Irmão, não tinha ninguém dentro da nossa casa. E quando foi à noite, o diabo veio me assombrar. Assombrar mesmo, eu passei a noite inteira acordado. E eu tinha 2 cachorros pincher, um chama 38 e a outra Lili. Nem o 38 deu conta naquele dia. Juntou os dois junto comigo e eu abraçado com os dois, tremendo igual vara verde. Porque tem gente que fala, eu não tenho medo do diabo até você viver uma experiência sobrenatural. E o bicho subiu em cima da nossa casa e tremia a casa inteira. E eu não queria acordar a Jéssica. E eu xarabacatou-babaxê. No Salmo 91 diz aquele, e o trem não parava. E não parava, e não parava, e não parava, e não parava. E de repente Deus fez essa guerra. Veio aquele tempo de calmaria, eu comecei a orar, Deus entrou na guerra, expulsou aquele principado, que era uma guerra de principado. Escuta isso aqui. Aí de noite, ainda na madrugada, eu falei, Deus, fala comigo. E eu assisti uma ministração do apóstolo Renê, que quando a gente exerce a função pastoral e não é pastor, a gente entra numa guerra que a gente não está autorizado. Aí, ou seja, vocês aqui em Uberlândia estão debaixo, você está lá na leste, você está debaixo da autoridade do bispo, você está guardado. Você está na oeste, você está debaixo da autoridade do pastor Jean. O que ele te enviar, você está debaixo da unção dele.
Você está na central, você está debaixo da unção do apóstolo. Pode fazer tudo dentro da igreja, que a unção dele te guarda. Mas eu estava num outro território. Pegou ou não? Aí o que assombrou a Jéssica no banheiro me assombrou de noite. Eu falei, Deus, entendi, eu tenho que ser pastor. Agora como é que eu vou falar isso para o apóstolo? Apóstolo me unge pastor? É igual você chegar para o seu líder, me unge 12, que a guerra está grande. Não. Eu falei, Deus, como é que eu vou falar com ele? Acordei, tomei café, de repente meu telefone toca. Quem? Anselmo Valadão. Eu, Jesus, será que é sério? Paz. Uma hora você vem aqui que eu tenho um assunto muito sério para tratar com você. Senhor da glória, o que eu fiz? Peguei o carro e vim. Quando eu cheguei aqui, Deus tinha falado comigo que eu tinha que ser ungido o quê? Pastor. Quando eu cheguei para a reunião, ele falou, ainda bem que você veio, glória a Deus. Você está preparado para ser ungido pastor? Eu falei, apóstolo, Deus falou isso comigo essa madrugada. Ele tudo Deus fala com você, né? Toda hora você... falou mesmo. Ele falou, mas você está preparado ou não está? Apóstolo, eu te falar que eu estou mentindo. Eu não sei nem ser líder direito. Na realidade, irmão, eu estou aprendendo a ser pastor. E às vezes Deus não levanta muita gente porque eles já acham que é. Quando a gente achar que não é, aí é que Deus faz. Eu não sou, tem... Não. Se eu te falar que estou mentindo, então você vai ser ungido pastor. Daqui 40 dias. A partir de agora você já vai entrar no jejum. Entramos no jejum e foi uma guerra para ser ungido pastor. Diabo levantou contra de tudo quanto é jeito. Por que eu estou te falando isso? Se tem coisas espirituais que não vêm na sua vida é porque Deus ainda não quis. Ah, você não entendeu. Se tem coisas espirituais que não vêm na sua vida é porque Deus não... Ah, pastor, que base bíblica o senhor tem? Agindo Deus, quem, irmão, pode impedir? Ou seja, Deus falou comigo lá e quando eu cheguei aqui já tinha falado com ele. Aí essa semana lá em casa, a pastora estava tomando banho, eu estou lá na sala assistindo uma ministração, ela veio. Por que você está batendo aqui no banheiro? Eu? Você está batendo aqui, não fala nada. E eu nem. Quando foi sexta, começava a tentar arrombar a porta. Ore por mim. A gente está num território, irmão, que o bispo já esteve nesse território e ele sabe, que chama Romaria. Nós estamos ali permanecendo naquele lugar, orando, profetizando, fazendo uma limpeza espiritual. Eu queria já convidar vocês aqui para terça-feira, estar lá em Romaria, que vai ter um momento de honra com o nosso amado apóstolo Anselmo. Amém. Ó, quem entende honra, diga aleluia. Terça-feira à noite, já acabou aqui? Então, terça-feira vai ter um momento de honra, vai ser algo histórico que Deus colocou no nosso coração. Vai ser terça-feira, e terça-feira, olha o ciclo, é o aniversário da cidade. E esse aniversário da cidade significa a emancipação da cidade. Então nós vamos emancipar água suja, né? Não vai ser mais água suja, porque agora nós vamos fazer uma emancipação espiritual. Vai sair do império das trevas e vai para o reino do seu amor, que é Jesus Cristo. Então será um tempo profético, será a bênção você estar lá. Foi algo assim ímpar que Deus colocou no nosso coração. Houve um mover de Deus. Até eu e o senhor André ficou impactado com o que Deus fez. Porque Deus agindo, quem impedirá? Ou será a bênção você, como igreja, como 12, está lá com a gente, orando e abençoando, porque o próprio apóstolo Anselmo diz que se move em Romaria para mover o profético na região. Quando Deus chamou ele para repreender principados, chamou ele para repreender o que opera em Romaria. Então nós temos que entender
que toda a igreja Monte Sião tem que orar por Romaria. Quem pode dizer amém? Amém. Já viu aquela palavra? Pode sair coisa boa de Nazaré? Pode sair coisa boa de Romaria? Pode. Em Cristo Jesus pode. De Cristo Jesus pode. Seu pastor Flávio saiu de Romaria, cidade pequenininha, no meio da idolatria, saiu uma coisa boa. Eu quero te dizer que às vezes o diabo está falando, da sua casa nunca saiu nada, vai sair você. Do meio da sua família, será que pode sair uma coisa boa dessa família Oliveira? Será que pode sair alguma coisa boa dessa família Silva? Eu quero te dizer que pode. Vai sair você. Deus está te chamando para permanecer. Jesus, ele termina Apocalipse assim, Bispo Sérgio. Ele fala lá em Marcos 16:16. Aquele que crê e o que? E for, será. Vocês estão lendo a Bíblia, não, irmão? Vamos lá. Marcos 16:16. Aquele que crê e for, será. Aí todo mundo fala, pronto, criei e batizei, sou salvo? Não. Sabe o que termina em Apocalipse? E aquele que permanecer fiel até o fim, dar-te-ei a coroa da vida. Então Jesus terminou o Apocalipse dizendo permanecer. Permanecer. Só é salvo quem permanece, irmão. Só é salvo quem permanece. Deus tem uma promessa individual na sua vida. E agora eu quero finalizar. Cuidado com o espírito do falso profeta nesses últimos dias. De qual profeta? Falso. A Bíblia diz que o espírito do falso profeta e o espírito do anticristo já opera, está escrito. Agora, quem é o falso profeta? Ninguém quer se intitular. Mas tem muito falso profeta, às vezes até aqui hoje. Oh, glória a Deus. Aí, pastor, como assim falso profeta? Falso profeta é toda heresia. Teve um dia que eu estava em Porto Seguro e o apóstolo Senê chamou a gente para uma reunião de pastor, que foi naquele outro lugar. Você estava esse ano? Não, foi numa outra igreja, que era uma igreja. Aí eu sentei de um lado do cara, de um pastor, e tudo que o apóstolo Senê pregava, ele despregava no meu ouvido. Isso que ele está falando tem base, não tem? Tem. Você concorda com isso que ele falou? Concordo. Isso aqui, ele era o quê? Um falso profeta. Porque o falso profeta desprega. Ah, não existe isso não. Esse negócio de permanecer. Isso é mensagem de manipulação. Ai, eu preguei Bíblia ou eu preguei Flávio? Eu não falei tudo na Bíblia? Te contei a história de quem venceu porque permaneceu. Te contei a história até do nome que está escrito lá no céu. O de Judas não está porque ele não permaneceu. Isso é tão assim que eu só oro para quem permanece. A pessoa saiu da igreja, eu oro só até um tempo para ela voltar. Não permaneceu, eu estou lá em João. Para aqueles que se dizem irmão, desviaram, não está mais na presença, nem orais. É forte. Agora se a pessoa me ligar, pastor, ora por mim que eu quero voltar, aí eu oro. Não sou maldoso. Mas a pessoa perde até o nome diante do trono. Porque quando você está na presença de Deus, seu líder, toda vez que ele vai orar, ele fala, aí está lá, né? Senhor, abençoa o Bispo Sérgio, a Bispa Lidiane, Senhor. Abençoa a casa dele, o nosso nome está sendo levado onde? No céu. Você não viu a Carol falando que o apóstolo não dorme sem orar? Aí está lá, Senhor, dá graça para Maria Carol, para o Rodolfo, que é só Jesus que esses jovens, Senhor.
da sabedoria, força, ânimo. O seu nome está lá no céu, porque você permaneceu. Quando a gente permanece, Tiago, o nosso nome é lembrado no trono. Tem alguém lembrando o nosso nome no trono. Olha que poderoso isso aqui. Quando a gente não permanece, a gente perde a intercessão. A gente perde a oração. Tem alguém entendendo o que Deus está falando? Nós temos que discernir isso. Temos que ter esse discernimento profético. De quem permanece, não é aqui uma palavra de manipulação. Do meu encontro só permaneceu eu. Do meu também. Então você é alguém que permanece e vai fazer história. Tem gente chegando em mim, pastor, eu olhei para a igreja, só tá eu do meu encontro. Eu falei, então bem-vindo ao time. Qual time dos que permanece e faz história? Ou se é Maria, vai com as outras? Ou João vai com os outros? Né? Porque um está indo, eu também vou. Vai. Vai, que seu nome também vai ser apagado. Tem alguém entendendo o que Deus está falando? Então cuidado com a falsa profecia nesse tempo. Porque assim diz o Senhor, seu tempo acabou aqui nessa igreja. Está repreendido mesmo, ainda bem que você repreendeu aqui, né? Deixa eu te dar um testemunho, vou finalizar. Quem está me ouvindo? Todo mundo aí está ouvindo? Diga amém. Amém. Os irmãos lá daqui a cadeirinha estão ouvindo? Diga aleluia. Aí na Amanda. Glória a Deus. Conheci a Amanda pelo vestido. Estou sem óculos aqui, mas... O dia que a igreja mais deu gente, veio um tal de profeta que chamava Anhã. Olha o nome do profeta. Anhã. Era um profeta lá de Monte Carmelo que andava nas igrejas. Qual que era o nome dele? Anhã. Aí eu tô lá, a igreja encheu. E foi aquela multidão. Sabe o dia que parece que Jesus resolve mandar o povo para dar uma alegria? Aí tem dia que Jesus dá uma tirada. Para gente falar, tá vendo? Não é você não, meu querido. Ô Senhor, tem misericórdia. Aí ele veio, assim diz o Senhor, chamou Malagadai. Eis que eu não te quero mais nesse ministério. Falei, é? E Deus te diz que essa bandeira de Israel... Que deu um efeito aqui agora, hein? Você tá vendo, hein? A minha voz é tão profética que ela vai ecoar as gerações. Isso foi um sinal profético. Você vai levar isso para frente, essa palavra. Você vai ministrar seus discípulos. Só escreve história quem permanece. E ele, essa bandeira é profética. Foi Deus que mandou te colocar aí. Falei, é verdade. Ele falou, é porque Deus te tem um ministério contigo. Falei, opa, aleluia. E o nome do seu ministério será Nova Jerusalém. Deus não te quer mais nesse ministério, Monte Sião. Falei, está cancelado, amarrado, em nome do Senhor Jesus. Ele, que isso, pastor? Falei, não aceita essa palavra no meu ministério. Agora, beleza. Por que eu repreendi? Porque o meu coração estava o quê? Bem. Agora, e se o meu coração estivesse mal? Com o meu líder, com o meu apóstolo? É verdade. Ninguém me valoriza nessa igreja, Senhor. Ninguém me chama para pregar. É verdade. Quem está entendendo? Aí estava 3:12 meu. Eu falei, Senhor, imagina se eu tivesse mal com a igreja, mal com o apóstolo. Então, quando Neemias estava fazendo o muro, Sambalate começou a falar, para de fazer esse muro. Ele queria impedir a obra de Deus, e tem muitos demônios querendo impedir a visão de avançar. E esses demônios, Sambalate fazia parte da herança de Deus. Era filho de Israel. Ele fazia parte. Então esses espíritos vêm, para de fazer esse muro. Deus não te quer isso aí não. Aí ele viu que não funcionou na guerra, porque na guerra, a Bíblia diz que Sambalate, Sambalate não ficava rodeando quem estava fazendo o muro, mas Neemias, ele estava fazendo o muro e com a espada na outra mão. O que é a espada? Palavra, é o que Deus está te adestrando aqui hoje.
hora que esse falso profeta vir amanhã. Então cuidado, para de andar nessas igrejas, irmão. Escuta o que eu estou te falando. Esse espírito já quase me tirou da igreja. Ele já me visitou muitas vezes. Muitas propostas vieram, mas porque o diabo não queria que eu avançasse na visão. Eu tenho muitos amigos pastores de outro ministério, mas não cresce na agilidade que nós cresce. E falo isso aqui com respeito, porque eu prego às vezes em alguns eventos, mas quero te dizer isso aqui. A visão é de Deus. A visão é completa. Você não entendeu? A visão é o quê? Tanto que tem muitas pessoas que saem da visão, eles morrem no chamado, eles não dão conta, porque nós somos chamados para nadar no oceano, para mergulhar no oceano. E quando a gente vai para dentro de outra igreja, a gente fica do aquário. Quem está entendendo? Aí depois, quando Sambalate viu que a guerra não funcionava, ele pagou um profeta chamado Semaías. E Semaías chegou diante de Neemias e falou: Neemias, assim diz o Senhor, entra aqui no templo, porque na hora que você entrar no templo, senão eles vão te matar. Aí a Bíblia diz que Neemias falou: eu não posso fazer tal mal, eu vou profanar o altar de Deus. Deus mandou permanecer fazendo um muro. A palavra era essa. Porque se ele entrasse dentro do templo, ele era eunuco, e ele seria morto na hora por profanar o templo do Senhor. Então tem muitos demônios usando pessoas para querer nos manipular. Ei, eu estou te dando aqui uma palavra apostólica e pastoral, porque a igreja, quando ela é apostólica, o líder de célula também é, o discípulo também é. Nós estamos debaixo dessa unção de conquista. E a igreja apostólica, ela avança, Tiago, na política. Por isso se levanta esses sambalates. Então continue levantando o muro, continue levantando o altar. Cuidado com esse espírito. Eu estou te vacinando, eu estou te dando uma vacina aqui para amanhã. Quando você começar a crescer, porque quando a gente começa a crescer, aí fala assim: uai, não entendo porque vocês não foram ungidos pastor. Aí você tem que falar: eu entendo, é porque Deus não quis. Eu não entendo. Eu chegava aqui, era engraçado, irmão. Eu chegava aqui, o povo falava: senhor pastor, eu não entendo por que o senhor não prega. Eu falei: eu não entendo. Não, mas olha, como assim o senhor não... Eu não entendo. Perfeitamente, porque Deus não quer. Porque agindo Deus. Não quer, irmão? Parece que nós colocamos Deus, o homem na frente de Deus. O lado do homem: porque meu líder manda. Manda nada. A hora que Deus quiser, irmão, Ele faz. Eu já coloquei pessoas para pregar que eu não queria pregar, mas eu orando, Deus falou. Eu lembro um dia aqui que eu estava aqui no encontro do bispo, e ele ali orando, preparando a palavra do batismo. Você lembra disso? E ele orando lá, Deus falou: quem vai pregar é o meu servo. E ele chegou: eu tenho que obedecer. Agora você imagina o bispo entregar a palavra do batismo e encontrar para mim. Eu lembro disso? Um mover de Deus ali. Alguns ficou de bico feio, né? Porque tem uns que não compreendem a palavra de Deus. Aí a gente está tão almático que tudo é do nosso jeito. Deixa eu te falar aqui para finalizar. Dentro da obra do Senhor, quem manda? Então para de querer mandar. E esse espírito de anticristo, já para me finalizar aqui, o que é anticristo? Tudo que é contra Cristo. E hoje, para finalizar, cuidado com esse espírito de internet. O seu pastor não é o pastor da internet. Cuidado com essas palavras de autoajuda, porque crente não procura autoajuda, nós procuramos ajuda do alto. Crente não procura jeito de prosperar. Deixa eu te ensinar como vai prosperar. Não, a minha prosperidade é bíblica. A minha prosperidade é que estava sobre Abraão, Isaac e Israel. É a aliança que eu tenho com meu Deus. É Provérbios 10, 22. É a bênção de Deus que enriquece o homem e não acrescenta dor nenhuma.
Para de procurar autoajuda. Para de ouvir esses pastores. Pastor, mas quem que eu vou ouvir? Quer que eu te fale aqui? Apóstolo René Terra Nova, apóstolo Anselmo Valadão. Vai ver as mensagens que estão lá no YouTube. Vai rever o que foi pregado. Espírito de anticristo pregando contra dízimo. Todas as vezes você vê um pastor falar contra dízimo, vê o demônio na vida dele. Porque dízimo é bíblico, não é de pastor, não é de instituição, não é de igreja. Está escrito: passa céus, passa terra, mas a minha palavra não passará. E a Bíblia termina em Apocalipse 22, no penúltimo versículo, e lá está escrito: ai daquele que acrescentar ou tirar uma vírgula, um tio da minha palavra. Sua alma está querendo ouvir aquilo ali, porque você está fechado para o dízimo. Aí você achou alguém que concorda com você. Cuidado com esse espírito de anticristo. Eu não concordo com a primícia, porque eu ouvi o outro pastor falando. Isso é visão ou não é? Isso é visão ou não é? Não, só quem aqui é a visão celular no modelo dos 12? Nós somos da visão, nós estamos debaixo dessa unção. É bíblico, não é uma heresia humana. Está escrito lá em Ezequiel 44:30: entregue a primícia do Senhor na mão do sacerdote, assim como ele declarar, assim será. Repreende esse espírito da sua vida. Para de ouvir esses falsos profetas da internet. Esse espírito está te maculando. A Bíblia diz que nos últimos dias as pessoas vão ter dificuldade de ouvir a sã doutrina. O que é a sã doutrina? A santa palavra de Deus, a verdade. Porque a gente está querendo ouvir a mentira. Pastor, como é que eu prospero? Primeiro, irmão, você tem a prosperidade bíblica. O que é a prosperidade? Deus está mandando eu falar isso aqui. Para com essa autoajuda. Essa autoajuda mata a nossa vida espiritual. Esse coach dentro da igreja, o centro do coach é Mamon. E o centro da palavra é Yeshua. O centro da palavra é Yeshua. O centro da palavra é Yeshua. Tem um cara do coach, vou finalizar com essa palavra que você já viu às vezes. Natanael veio comigo e falou isso. Diz que ele falou assim: não, Jesus não teve prosperidade porque ele não era casado, ele não tinha família. Se Deus me levantar na nação, irmão, eu ia caçar cada encrenca, eu ia ser um outro Silas Malafaia. Está escrito em 2 Coríntios capítulo 9, verso 8, e lá está escrito: Jesus se fez pobre, mas ele era rico, e ele se fez assim para que a sua igreja vivesse a plenitude da riqueza. Ele não se fez pobre por causa de família, ele se fez pobre por causa da igreja. Foi o preço que ele pagou, foi a semente que ele pagou. Assim como na cruz do Calvário diz que ele tomou sobre ele as nossas enfermidades, para que nós fôssemos o quê? Sarados. E esses profetas do coach trazendo essa mentira na igreja, e a gente começa a ouvir, e daqui a pouco a gente não permanece. Por isso que o seu líder tem hora fala: para de assistir, eu estou vendo você ser roubado. Para de ver isso. Só um minutinho, eu vou baixar um pouco aqui. Ser profeta não é fácil, não. Estão os dois segurança para mim sair escoltado. O espírito do profeta é ligado com o espírito de quem? De Deus. E às vezes quem não está no espírito fala: essa palavra, isso não é de Deus, não. Eu preguei fora da Bíblia, né? Falei versículo fora da Bíblia. Falei palavra fora da Bíblia.
Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque começa assim, começa a ouvir outras vozes. Por que Eva não permaneceu no paraíso? Vamos lá, mulheres. Ouviu a voz de quem? Sabe quem tem uma palavra para a sua vida? Seu pastor. Seu pastor tem uma palavra para a sua vida. Seu líder tem uma palavra para a sua vida. Eu não gostei que o meu líder me falou, mas era o que Deus queria te falar. Eu cheguei com uma pessoa, Deus está aqui me trazendo coisas. Eu cheguei com essa pessoa, o filho dela com 12 anos de idade, bispo, deu diabetes do nada, foi a 700, quase morreu, ficou cego. E essa mulher um dia, debaixo de chuva, eu lá em Monte Carmelo, eu vi ela com a criança, chovendo. Eu parei o carro, ela entrou dentro do carro. Eu fiquei com dó dela, no meio do escuro, eu achei que era até ladrão, mas na hora Deus trouxe paz e eu parei para ela. Aí papo vai, papo vem, sabe de quem que ela era? Discípula do apóstolo Renê Terra Nova. Você acredita nisso? Lá em Monte Carmelo. Papo vai, papo vem. Ela, não, eu sou discípulo do apóstolo Renê. Sou do Mira em Manaus. Tem mais de 20 anos que eu estava na igreja, eu vim para cá, afastei. Falei, não, nós somos da visão. Ela entrou na igreja, começou a agir. De repente ela entrou no espírito de rebeldia contra uma 12 minha, que ela era discípula de uma 12, coloquei ela numa cela. E rebeldia, falando do líder, falando mal do líder. E quando Miriam falou mal de Moisés, ele ficou leproso. Por isso que eu tenho medo disso. Falar quem é de Deus. E a lepra significa doença. A lepra significa ficar isolado. Toda pessoa que fala mal do seu líder, do seu pastor, ele fica isolado. Ele fica sozinho. Às vezes vai algum com eles aqui porque está com a mesma doença. Chamei ela na igreja. Falei, para com isso. Desde aí que eu estou aqui. Está precisando de libertação. Ó, seu filho ficou cego por causa desse pecado seu. Ela não tem isso na Bíblia. Fui lá em Êxodo 20 e li para ela. Aqui está escrito na palavra do nosso Deus: e eu cobrarei a iniquidade dos pais. Onde? Você tem que converter, mulher. Você sabe muito mais do que eu. Tem 20 anos que você congregou no MIS, você é uma rebelde. E de repente na minha frente ela começa a falar mal da Glauciene, que era minha 12, na minha frente. E eu virei para ela e falei, você está expulsa da igreja. Ela, não, eu achei que Deus ia falar comigo com amor. Falei, Deus está falando com amor, porque a Bíblia diz que Deus exorta aquele a quem Ele. E a gente quer que Deus fala, tadinho, deixa eu te falar. Deus já falou sim, irmão. Saiu da igreja, está com a vida toda arrebentada, estourada, não permaneceu, não escreveu história, tem história em lugar nenhum. Então é isso, você tem, para de ser rebelde, porque o rebelde não permanece em lugar nenhum. Ela ficou 20 anos lá, ficou não sei na onde no Goiás, vem aqui, não para. Todo rebelde não para, porque o espírito de rebeldia não deixa a gente parar. A gente é rebelde. E nós temos que sair desse espírito de rebeldia e ser ovelha, que a unção da ovelha venha. Porque só a ovelha permanece. Quem entendeu a mensagem hoje? Para que dia que é essa mensagem? Para amanhã. Hora que a crise vir. Hora que a crise vir. Falar, não estou gostando mais do meu líder, vou mudar de célula. Você nunca, quem, meu irmão, não suporta o processo, nunca vai viver o propósito. Quer viver o propósito? Suporta o processo. Suporta o banco. Paulo ficou 14 anos no banco. Todo mundo quer ser José, ser governador, mas ele ficou quantos anos? 13 anos. Esperando, sofrendo. Todo mundo quer ser Davi, mas a Bíblia diz que Davi também ficou quantos anos? 13 anos. Alguns dizem que foi todos, ficaram 14, que é um tempo profético. Entrou com 30. Jesus com 12 anos se apresenta a primeira vez e depois o que? Esconde. E ele teve que permanecer na presença de quem? Do Pai. Para Deus exaltar. E ele fica de pé no seu lugar. Eu não vou chamar você para orar. Porque não vai adiantar aqui agora. Chorou gabababa, não. Não adianta.
que sai todo mundo caindo. Nós poderíamos chamar aqui a presença de Deus, ela vem, e quando a glória vem, ninguém fica de pé. Aleluia, Jesus. Eu queria te chamar aqui para circuncidar seu coração hoje. Pastor, o que é circuncidar o coração? Deixa eu falar um louvor para esse pessoal aqui, para ver se vai dar certo. Coloque a mão no seu coração. Feche seus olhos. Eu quero só te fazer uma reflexão. Um dia o bispo Sérgio me falou outra coisa e eu quero aqui frisar o que ele me falou. Tem muita coisa que ele me falou e isso trouxe ensino para minha vida. Quando a gente chegou na igreja, a gente chegou que jeito? Sozinho. Destruído. Eu cheguei aqui, eu era um drogado, eu entrei aqui cheirando pó. Querendo tirar a minha vida. Quando você chegou aqui, você estava com depressão, você estava se cortando. Você vivia isolado dentro do seu quarto. Nós temos que ser gratos. O perigo nosso, irmão, a Bíblia diz: Pedro pescou a noite inteira e não pegou nada. Mas Jesus depois falou: lança para o lado direito. E ele lançou para o lado direito, Jotinho. Ele pegou tanto peixe que a Bíblia diz que o barco começou o quê? A afundar. Agora vamos lá. Barco significa o quê? Ministério. Então quando o ministério começa a encher de peixe, que é o quê? Vidas. Quem passou pelo fruto fiel está entendendo? Revelação, hein? Aí o barco começou e ele teve que chamar a ajuda dos outros. Isso aqui é um aprendizado. Deus vai te fazer grande, irmão. Amém. Só que aí é onde mora a nossa luta. É quando você estiver grande. Deus te chamou para ser 12, é um teste. Deus não te chamou para pisar em ninguém, não. Agora eu sou 12. Não, Deus chamou para descer mais um degrau de humildade, de servo. Que Deus gere hoje um amor no seu coração por essa igreja, por esse ministério, porque foi aqui que Deus te plantou, foi aqui que Deus te trouxe, foi aqui que você foi alcançado, foi aqui que a sua vida foi restaurada, independente amanhã de qualquer crise que vier sobre a sua vida. Entenda a sua identidade. E às vezes, irmão, não é o fazer, é o permanecer. Eu não estou aqui falando que você precisa gritar que você é Monte Sião. Não adianta você chegar para o apóstolo, para o bispo, falar: eu nunca vou te abandonar, eu nunca vou te deixar. Não fale isso para o seu líder, não. Porque quando alguém vem falar isso para mim, eu falo: não fale, o mundo espiritual ouve. E ele pode levantar uma guerra na sua direção e você não suportar. Fala nada, não. Porque o amor, ele não precisa ser falado, ele precisa ser provado. Por isso que João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu único filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus não nos falou que nos ama, ele provou. Então nós temos que provar. Que Deus gere hoje no seu coração um amor pelo seu líder, um amor pelo seu líder. Que você possa olhar o seu líder com amor. Que hoje venha o batismo do Espírito Santo, mas um batismo de unidade. Que essa igreja seja forte na unidade. Que essa igreja seja uma só na unidade. Eu queria que você pensasse no seu líder. Eu queria que você pensasse no seu líder. Eu queria que você agora gerasse um amor pelo seu pastor. Sei
permanecer, ela vem do céu. A palavra permanecer, ela vem do céu. Ela é uma ideia de Deus, nasceu no coração de Deus. Que a palavra do Senhor diz: e o reino de Jesus será eterno e permanecerá firme para sempre. Então é uma essência de Jesus. Que o ano que vem, ou todas as vezes que eu vier aqui na igreja, eu possa te ver e você também me ver. Não é só eu te ver, não, que você também me ver. A gente possa olhar daqui uns anos e falar: a gente envelheceu junto. Que daqui uns dias, daqui uns anos, sejam os nossos filhos transmitindo a palavra. Que você lembre o que essa igreja fez por você, o que o seu líder fez por você. Se um dia você for puxado, nunca perca a gratidão. Mateus, Dani, nunca perca a gratidão pela vida do Bispo Sérgio, da Bispo Lidiane, Maria Carol. Nunca perca. Porque foi a fonte, foi o arco. Eu tenho uma aliança até hoje com meu pai na fé, Ricardo, Pastor Jean. Sou grato. Sou grato com amigos que Deus colocou na minha vida, Bispo Sérgio, Pastor Charles, pessoas que me deram palavras. Porque sozinho, irmão, ninguém chega a lugar nenhum. E se você está aqui, é porque Deus te honrou. Eu fico feliz quando eu venho aqui, eu vejo alguns irmãos. Fico feliz, ver a Lu, ver esse irmão aqui de calça azul, que eu não sei o nome dele, mas todas as vezes eu vejo ele aqui. Deus abençoe. Fico feliz, alguns irmãos a gente gera isso no coração. O Pedro, o Pedrão aqui da Conquista, amo o Pedrão de coração, gosto muito dele. A gente vê a Dara, a fidelidade da casa Cadara com o bispo, isso é importante. Isso vai fazer o nome de cada um de nós ser escrito na história. Tem alguém entendendo? Agora eu vou finalizar aqui mesmo, verdade. Quem quer ser pastor? Pô, que alegria, irmão. Uma geração sacerdotal. E olha, você está numa alegria, você vai ser mesmo, em nome de Jesus. Deus te abençoe. De quem você é discípulo? Quem? Giovana? Primeira sim. Como é que é seu nome? Maria. Oh, vai ter muitas pastoras Maria. Maria Clara, Maria Fernanda, Maria Carol e a Maria ali da... Tô liberando lá na casa do pastor Charles lá, ó. Aí, ó, recebeu profecia. O dia que o bispo estava orando pro filho dele ali na arca, eu quebrantei não. Eu te vi que eu falei: bispo, é o que Charles? Porque o maior desejo do pai, o Felipe, como é que é o nome do outro? O Pedro, o Felipe e o Pedro. Cadê eles? Felipe, a maior alegria do seu pai é te ver no altar. Ele nunca me falou isso, mas eu sei isso. Por quê? Porque a gente conhece o coração do pastor. Lá, Bacata, você vai ver isso. Que o filho é do altar. Você vai ver. Deus tem um sonho e um projeto na vida dele. Está tudo sendo trabalhado e gerado. Ele vai continuar o legado. Você vai ver isso. Deus pediu para mim te falar isso aqui nessa hora. Sentindo Deus aqui. Então, minha irmã Maria, você pastor, vou te dar a receita hoje. Vou te dar a receita, mas vai servir para todo mundo. Seja uma boa e fiel discípulo. Porque a fidelidade tem a ver com permanecer. Se não for aprofundar isso aqui, não sai daqui não. Seja uma boa e fiel discípulo. Deus nunca vai levantar um pastor que não é um fiel discípulo. Eu fui ungido como pastor com 5 anos de ministério. Foi algumas coisas rápidas. Mas para mim ser ungido pastor, eu tive que permanecer fiel 5 anos. Pastor, comigo não aconteceu assim, porque cada um, Deus tem um modo de trabalhar. Deus tinha uma urgência para Monte Carmelo e tinha que enviar alguém. E eu lá todo dia: Senhor, Senhor, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. E Deus falou: é verdade, ele não está muito preparado, não, nós vamos mandar ele.
O Espírito Santo, o ajudador, ajude ele. Então, você ser ungido pastor, você tem que permanecer. O bispo, para receber a unção de bispo, ele teve que permanecer. Discípulo, eu lembro dele, Serjão. Já viajei com ele, Serjão. Nós dois era companheiro de congresso. Agora ele me deixou, mas está valendo a nossa amizade. Ele já fez assim, não. Vai dar certo para viajar juntos. Conheci ele, Serjão, depois ele era Sérgio Doze. Sérgio Doze de um pastor, depois era Sérgio Dozão do apóstolo. Depois eu conheci ele como pastor Sérgio. Eu lembro quando ele foi ungido, eu dei um abraço nele e essa boca profeta, né? Eu falei, Senhor, Deus vai te levar em Jerusalém. E ele foi, né? Nós dois estávamos lá cantando. Mas foi ele ser ungido bispo, ele também ainda teve que continuar o quê? Permanecer. Aí ele permaneceu, Deus deu para ele uma igreja. E ele vai permanecer, Deus vai restituir as cidades na mão dele. Porque quem permanece tem direito a galardão. Aí um dia a unção apostólica chega porque ele permaneceu. Porque eu sinto Deus seu. Então permanece, Maria Carol, Rodolfo. Que tudo chega no seu tempo. E é o tempo de Deus. Tudo é formoso e perfeito. E nós temos que entender o tempo e o modo de Deus. Está tudo sendo gerado. Pai, eu sinto que essa geração sendo levantada. Que alegria, Camila, te ver. Quero te honrar aqui também. Quando eu entrei na igreja, você estava. Todas as vezes que eu vejo, te vejo, nós temos pouca afinidade, mas eu admiro a sua fidelidade. E Deus te honra. Deus honra o Jotinho. Deus honra o Tiago. Isso tudo pegou no meu encontro, irmão. Eu sou da época dos dinossauros, mas eu ainda sou um pouquinho depois, quando o meteoro estava para cair. Esse já é antes, né? Tiago, Peniel foi ele. Eu falei, credo, esse gordinho. No dia da libertação foi o bispo. Lembra até da palavra dele, da caneta, né? Quando a caneta caía, a gente. Ele veio me abraçar, aí ele orando e eu rindo de todo mundo caindo, cara. E eu, olha você vê como é, eu tinha identidade. Eu vinha de bota, fivela, brinco e cabelo pintado. E calça de dragão. Eu era mala, malandro, cowboy, tudo que você pensar estava misturado ali. Aí eu ri, nevei, rapaz. Eu quebrei, o diabo teve que sair, né? Chorei igual menina e virei amigo dele. Falei, onde é a sua célula? E ele me deu até o interesse dele, eu lembro até hoje. Rua Israel. E lá você me deu um bilhetinho, lá estava escrito sede do avivamento. E o que é avivamento? Eu tinha acabado de converter, né? Coloca a mão no seu coração. Entrega seu coração para ele hoje. Você vai parar de ouvir outras vozes. E se você entregou o coração para Deus agora, você vai entregar o coração para o seu líder, para o seu pastor, porque foi ele que Deus te chamou para te apacentar. Foi ele que Deus te escolheu para te dar o sim, para te dar o não. Foi ele que Deus te escolheu para te dizer vai, não vai. Foi o seu líder, o seu pastor que Deus